Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de sistemas operacionais. Na nossa última aula a gente viu que nos sistemas que nós utilizamos, no nosso dia a dia, o sistema operacional não funciona em paralelo aos programas do usuário. Tá? Isso significa o quê? Que quando um programa do usuário está em execução, o sistema operacional está quietinho no galho dele. Tá? Bom, então como a aula passada foi sobre isso, para dizer que esse tipo de coisa acontece, a aula de hoje está versando sobre como a gente acorda o sistema operacional. Tá? E por que isso acontece? Por que a gente tem que acordar esse cara? Então vamos lá. Bom, então aqui a primeira coisa que a gente vai falar é sobre níveis de privilégio. Então vocês lembram lá nas aulinhas da história dos sistemas operacionais que em determinado momento, acho que principalmente quando a gente estava falando sobre sistemas em lote, que na época programas do usuário estavam invadindo outros programas do usuário. Não sei se vocês vão lembrar disso, Então eles não estavam respeitando, por exemplo, o momento que o programa deveria ser encerrado para começar um outro, Então eles estavam dando continuidade no seu programa, enquanto outros estavam já entrando em execução. Então eles estavam invadindo o espaço de outros programas. Então uma maneira que o pessoal imaginou foi proibir o uso de certas instruções pelos programas do usuário, tipo instruções de entrada e saída. Lembra disso? Tá. Então a partir dali houve evolução dessa ideia de níveis de privilégio. Tá? Só poderiam ser executadas determinadas instruções, principalmente as instruções que acessam os periféricos, só poderiam ser executadas pelo programa com privilégio, quer dizer, pelo programa supervisor, ou pelo sistema operacional. Tá? Então aqui tem uma lista aqui de dizeres, pelas razões que isso daí foi inventado. Então está aqui escrito só para vocês lerem, tá? Eu não vou ficar falando isso aqui agora, beleza? Então está aqui as principais razões, a mesma história, controle de acesso, isolamento de falhas, execução controlada, tá? Em resumo, os níveis de privilégio foram inventados para criar um ambiente de computação seguro e estável. Então ele está controlando os acessos ao recurso do sistema, quer dizer, o usuário não pode chegar e utilizar a memória do jeito que ele quiser, não pode usar a CPU do jeito que ele quiser e não pode usar os periféricos do jeito que ele quiser. Isso aí tem que ser feito de uma forma controlada. Então a única maneira de controlar é impedir o usuário. Como é que a gente impede o usuário? O programa do usuário dá um privilégio fraco para ele, e para o sistema operacional dá um privilégio forte. Então o cara que tem o privilégio forte, ele consegue acessar esses recursos, ele consegue controlar o acesso a esses recursos. Então o programa do usuário só consegue utilizar os recursos através do sistema operacional. Tem que pedir para o sistema operacional fazer esse acesso para eles. Tá? Além disso também bom, isso implica também gerenciar a execução dos aplicativos, para que as falhas de um aplicativo, por exemplo, tem um problema lá no programa do usuário que está tentando executar instruções numa outra área de memória que não lhe pertence. Então isso é uma falha do programa.
ou foi feito pensado, né? Quando o cara é um mau elemento, ele quer fazer coisas erradas no sistema, ele faz esse tipo de coisa, mas não consegue porque ele não tem privilégio para acessar essas determinadas áreas, tá? Então a ideia final é ter um sistema confiável, né? Onde os programas possam rodar sem problema, sem causar danos aos recursos, ou se perpetuar no acesso aos recursos, ou acessar a área de memória de outros programas para roubar dados, etc. Tá? Então, por isso existem esses tais níveis de privilégio. Tá? Bom, aí isso evoluiu, né? As primeiras ideias vieram lá no final dos anos 50, e isso vem evoluindo. Tanto é que agora a própria CPU, né? Dentro da própria CPU, essas ideias são implementadas, né? Ideias bem mais sofisticadas, mas usando essa ideia básica de nível de privilégio. Então, as CPUs modernas fornecem suporte de hardware para níveis de privilégio, permitindo que a CPU imponha restrições de nível de privilégio por hardware. Né? Acho que em hardware ficou feio, por hardware. Então, é a CPU que está fazendo essa proteção. A CPU sabe qual é o nível de privilégio daquele programa que está rodando no momento. Aquele programa que está rodando, de repente, ele quer acessar uma outra rotina. Será que ele tem privilégio suficiente para acessar essa outra rotina? Será que ele tem privilégio suficiente para executar uma instrução de entrada e saída, por exemplo? Né? Então, a CPU que vai verificar isso. Tá? Então, e os sistemas operacionais, o cara quando vai projetar um sistema operacional, ele vai aproveitar isso que já está pronto. Né? Se está pronto em hardware, se está no hardware, ele vai ser mais eficiente, vai ser mais veloz. Né? Então, se existe essa implementação em hardware, os caras que implementam os sistemas operacionais, que desenvolvem sistemas operacionais, vão usar essas ideias. Né? E cada sistema operacional coloca essas ideias funcionando da maneira que mais lhe convém. Né? Então está aqui, ó. Os sistemas operacionais aproveitam esses mecanismos de hardware para implementar suas próprias políticas de nível de privilégio, gerenciando transições entre o modo de usuário e o modo kernel. Tá? Então, pode existir mais de 2 níveis de privilégio. Tá? Mas, em geral, o que os sistemas operacionais usam, né, o modo usuário, quer dizer, o espaço do usuário, os programas que rodam, né, em nome do usuário, e os programas do sistema operacional. Quando a gente fala assim, kernel, né, modo kernel, quando a gente fala kernel, que a gente está falando a parte mais importante do sistema operacional. Tá? É o núcleo do sistema operacional. Mas toda vez que eu falar kernel, eu estou me referindo ao sistema operacional. Tá? Beleza? Quando eu falar núcleo, quando eu falar kernel, é a mesma coisa que eu falar SO. Então, eu também não vou escrever sistema operacional, vou escrever SO. Beleza? Tá. Bom, então aqui está mostrando como que é na arquitetura Intel 80x86, né? Esse X é para... porque a gente começou com o 8086, depois o 80-186, depois o 80-286, só que a gente não fala assim, né? Fala o 286, o 386, o 486, aí viria o 586, mas aí o pessoal da área de direito começou a perceber que com números você não conseguia impedir a cópia
dos seus produtos, né? Você tinha que dar um nome para o seu produto, então acabou que não era mais 586, né? Eles mudaram o nome para Pentium, né? Pentium vem de 5, né? Aí veio o Pentium e depois veio esses outros processadores que esqueci o nome, tá, da Intel. Da Intel, esses mais modernos da Intel, i5, i3, i7, i9, né? Esqueci o nome que eles dão para isso daí. Bom, às vezes a gente também chama essa arquitetura de IA32, né? Mas é dessa família aí, tá? Então, até hoje eles mantêm essa mesma ideia. Então, eles possuem 4 níveis de privilégio, né? O nível mais privilegiado é esse aqui, no centro do anel, né? É o anel central, que é o nível 0, tá? Então, quanto menor é o número, maior é o privilégio, tá? Então, o sistema operacional vai funcionar com privilégio 0 e os programas do usuário, né, as aplicações, vão funcionar no nível de privilégio 3. Tudo bem? Bom, esses níveis são implementados graças a um sistema de gerenciamento de memória. Então, só falar puramente de tem nível de privilégio, tá? Não é só um botãozinho que você liga e desliga, não. Eu botei agora no nível 3, então está com privilégio de usuário. Não, agora eu botei o botãozinho no nível 0, agora está no privilégio. Não é assim. Tem todo um esquema de dividir o ambiente de memória. Então, o pessoal cria um espaço de memória, né, que é o que eles chamam de espaço de memória linear. Então, esse espaço de memória tem um tamanho, né? Aí eles dizem que cada programa, dependendo de como é que está sendo configurado esse espaço, ele pode dizer que cada programa do usuário pode ter esse espaço para ele. Por exemplo, eu posso dizer que cada um dos meus programas tem 4 GB de memória, ou tem 4 GB endereços, né? Tem 4 bilhões de endereços, tá? Como se estivesse falando isso. Cada programinha, tá? Mas isso daí não é uma verdade, tá? É uma coisa somente lógica, não tem memória física para isso, né? Então vamos lá. Então tem esse espaço que ele cria, né? E ele divide esse espaço em pedaços, né? Esses pedaços eles chamam de segmentos. Então, automaticamente, se você vai usar proteção no teu sistema, obrigatoriamente ele vai fazer essa proteção através desses segmentos. Então, o teu programa ele vai ter um segmento dedicado às instruções que tem o teu programa. Mas o teu programa também tem variáveis, né? Tem variáveis iniciadas, tem variáveis que não estão iniciadas. O teu programa usa pilha, né? Então, cada uma dessas coisas, a área de instruções, a área de pilha, a área de dados, né? Exatamente lá como quando você estudou linguagem C, né? Você, principalmente no momento que você vai fazer a alocação dinâmica de memória, o professor normalmente te dá um layout da memória do programa, né? Então você vê lá que tem uma parte que ele chama de o segmento de código, é onde estão as instruções, né? É uma parte da memória que está dedicada a guardar as instruções. Depois vai ter uma outra parte onde você tem as variáveis iniciadas, a outra parte variáveis que não foram iniciadas. Aí depois tem lá aquela região de heap, né? E de pilha, né? Um cresce na direção do outro, né? Lembra disso?
É. Então, esses aí são, na verdade, são segmentos. Cada uma dessas partes são chamadas de segmentos, que automaticamente a arquitetura, essa arquitetura aí faz essa divisão desses segmentos, né? E para cada segmento eles botam diferentes tipos de proteção. Por exemplo, para o segmento de onde ficam as instruções, que é o segmento de código, né? Quando a gente fala código aqui na computação, código é o programa, né? São as instruções do programa, é o código do programa. Então tem o segmento de código. Esse segmento de código você vai só executar. Você não vai querer mexer nisso durante a execução, você não vai querer alterar. Você não quer permitir que seja escrito alguma coisa nessa região onde estão as instruções. Não, você só quer executar as instruções, ou seja, você só quer que a CPU busque, decodifique e execute, né? Esse buscar é ler. Então você só quer que leia. Então essa é um segmento somente de leitura. Então já tem uma proteção aí, né, que ele coloca, né? E também ele pode colocar nesses segmentos o nível de privilégio. Então, por exemplo, você tem o teu segmento de instruções está em execução, quer dizer, o seu programa está em execução, né? E o seu programa tem nível de privilégio 3, né? Aí de repente ele quer chamar uma rotina do sistema operacional. Ele quer chamar diretamente uma rotina. Ele por acaso sabe onde é que está essa rotina e tal, e faz uma chamada para essa rotina. Só que essa rotina do sistema operacional tem nível de privilégio 0. A CPU, quando está rodando o teu programa, o teu segmento, ela está sabendo, o nível atual de execução é privilégio 3. Aí o cara pede um nível de privilégio 0, acabou. Teu programa não consegue mais ser executado, ele vai ser tirado de jogada, porque está tentando acessar regiões que não lhe competem, que ele não tem autorização para isso. Tá? Então é assim que a CPU sabe quais os níveis de privilégio podem um chamar o outro. Tá? Então, um nível de privilégio, quando você tem pouco privilégio, você não consegue chamar ou acessar nenhum segmento que tenha mais privilégio. Então, um cara do nível 3, por exemplo, o teu programa está querendo acessar uma região de dados, um segmento de dados do sistema operacional. O segmento de dados do sistema operacional também está lá com nível privilégio 0. E o teu programa, o teu segmento de instruções, está com nível de privilégio 3. Ele tenta acessar, não consegue, porque ele não tem privilégio para acessar aquele segmento de dados. Tudo bem aí? Então, na arquitetura da Intel, o que acontece é que existem dois modos de funcionamento desses processadores. Um que se chama modo real e o outro que se chama modo protegido. Tá? A gente sempre usa o modo protegido. O modo real a gente usa se quiser fingir que o teu computador é um 8086, o primeiro da família, né? Que você não quer isso, a não ser que você queira rodar algum joguinho antigo que só rode com essa configuração. Aí você prepara lá para isso, mas quando um sistema operacional, quando está dando boot do sistema operacional, seja do Linux, seja do Windows, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar para modo protegido. Então, quando liga esse modo protegido, automaticamente começa a segmentação. E, através da segmentação, tem configurações lá que você pode fazer as diferentes proteções e como que o sistema utiliza os segmentos. Tá? Além disso, além da segmentação, também existe aquela outra coisa chamada paginação, né, que é utilizada para implementar a memória virtual. Né? Então, os teus segmentos, você não tem como funcionar sem segmento. Né? Você ligou o computador, vai entrar no modo protegido, então
todas as suas coisas vão estar segmentadas. Tá? Paginação você pode ligar ou não. Tem como desabilitar, mas a segmentação não. Então, se você estiver usando paginação, que é o que acontece, que vai utilizar paginação, porque o Linux utiliza e o Windows utiliza, a paginação é quebrar os teus segmentos em pedaços iguais, que se chamam páginas, né? E isso aí serve para você, se você não tem memória suficiente, só vai para a memória partes. Algumas páginas ou uma página do teu programa vai para a memória, né? Então o programinha fica rodando ali naquela página. Se o teu programa fizer referência a outra página e essa outra página não estiver na memória, essa outra página estará no disco. Aí o sistema operacional vai no disco, pega essa página e coloca na memória. Vai colocar onde na memória? Aí vai ter também uma política, né, de escolha, que vai ver, Simão, qual é o lugar que está vago na memória. Tem vaga na memória? Então beleza, não tem que tirar ninguém. Aí vai e coloca a página no lugar que tem livre lá. Mas se a memória estiver cheia, está cheia de páginas na memória, tem que escolher qual é a página que eu vou tirar para colocar essa agora, que está sendo necessária. Aí ele vai utilizar alguma política de recolocação de páginas. Então ele vai escolher uma página que está há muito tempo sem ser utilizada, por exemplo, né? Então tem lá páginas que estão marcadas, nossa, aqui está há muito tempo sem ser utilizada. Então tira essa para dar lugar para essa nova página. Beleza? Então esse tipo de problema, por exemplo, né? Então tem isso aí, quando ocorre isso, quando o teu programinha está rodando lá numa página e ela faz referência a outra página que não está na memória, né? Ocorre um evento chamado page fault, né? Que é falha de página ou falta de página. Isso gera uma exceção. Gerou exceção, o que acontece quando gera exceção? Acorda o sistema operacional. O sistema operacional vem, né? Ele sabe que houve uma exceção, aí o que vai detectar qual é o tipo de exceção e, de acordo com esse tipo de exceção, vai ativar uma parte do sistema operacional que é especializada em fazer essa busca de páginas no disco, escolha qual é a página que tem que tirar da memória para botar a outra no lugar, né? Então tem essa parte do sistema operacional que vai fazer isso. Beleza? Então aí, ó, de novo, né? Exceção é um tipo de evento que faz com que o modo de execução da CPU, né, o nível de privilégio da CPU seja alterado. Antes ela estava executando um programa do usuário. Então a CPU estava rodando no nível de privilégio 3. Aí teve essa falta de página, essa falta de página obrigou a CPU a mudar para nível 0. Agora a CPU pode executar qualquer programa do sistema operacional que está em nível 0. Tá? Então, exceções e interrupções, seja de software ou de hardware, o que eles vão fazer é mudar o modo de operação da CPU. Vai mudar de modo usuário para modo kernel ou modo privilegiado, o modo supervisor. Beleza? Falei demais, não precisava nem falar tudo isso. Bom. Então, com esses níveis de privilégio, o que acontece? O espaço do usuário, os programas do usuário, né, o espaço de endereços do usuário, fica totalmente isolado do espaço do sistema operacional. De tal forma que o programa do usuário não consegue acessar nada do sistema operacional, ele não consegue nem falar com o sistema operacional, não consegue se comunicar, não consegue fazer nada com o sistema operacional. Mas como não consegue, professor? O programa do usuário ele tem que solicitar serviços do sistema operacional, não é?
Mas ele não consegue fazer isso diretamente, ele só consegue fazer isso indiretamente através da CPU. Tá? Então essa aula hoje é sobre isso daí. Como que vai haver a comunicação indireta entre o programa do usuário e os programas do sistema operacional. Tá? Então a CPU, quando executa um programa do usuário, assume o nível de privilégio desse programa. Se este programa fizer uma chamada, eu não sei se vocês têm noção do que é uma chamada, né? Quando você chama uma função, tá? A instrução lá em assembly acaba sendo call, né? Então você está chamando uma função. Então o programa quer chamar uma função do sistema operacional, né? É o que eu falei ainda há pouco. Mas ela tá rodando o privilégio 3. Aí ele quer chamar diretamente uma função do sistema operacional que funciona no modo 0, né? No privilégio 0. Não vai conseguir, né? Então esse tipo de coisa isola esses dois mundos, né? Do usuário e do sistema operacional. Então tá aqui, ó. Então aqui está o mundo do usuário, né? O espaço do usuário com o seu nível de privilégio igual a 3, que é o mais fraquinho de todos, né? Embora seja o número maior, mas ele é mais fraco. E aqui desse outro lado direito está o espaço do kernel, né? O espaço do sistema operacional, que o nível de privilégio é 0, né? Mas é muito privilégio, tá? E aqui está a barreirinha, está a muralha que a CPU construiu, né? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, então o segmento, lembra que tudo é segmentado, né? Então o segmento de código, que é o segmento que contém as instruções do processo do usuário. Professor, a gente não sabe o que é processo. Não tem problema não, só vou falar o nome do processo, mas aí na tua cabeça você pensa, programa é o programa sendo executado, tá? Então as instruções desse processo, né, estão sendo executadas pela CPU, que está no nível de privilégio 3. Aí de repente o programa, né, chama uma rotina do sistema operacional. Ela bate nessa muralha aqui e não consegue continuar. Tá lá, que bonitinho, setinha e rechaçou aqui, tá? Tá a muralha. Então não consegue. Então o que será que tem aqui? Não sei. Bom, então só há 3 maneiras de fazer a CPU executar programas que estejam no nível de privilégio 0. Então tem 3 maneiras para a CPU conseguir mudar do nível de privilégio 3 para o nível de privilégio 0. Mas para que ela quer fazer isso, professor? Porque ela quer executar algum serviço do sistema operacional. Para ela conseguir executar algum serviço do sistema operacional, alguma rotina do sistema operacional, alguma função do sistema operacional, ela tem que mudar o modo de execução, né, de nível de privilégio 3 para nível de privilégio 0. Como é que faz isso? Tá? Então tem 3 maneiras. Todas as 3 são semelhantes, né? Então são parecidas, né? Por que elas são parecidas? Porque elas estão baseadas numa ideia de interromper a CPU, estão baseadas na ideia de interrupção, tá? Mas o que é esse negócio de interrupção? Então vamos ver. Bom, vamos ver antes, né? Vamos pensar aqui em como que a CPU funciona. Como a CPU funciona? A CPU, ela acessa uma posição da memória, pega o conteúdo dessa posição de memória, que é uma instrução, ela sabe que é uma. Ela não sabe que é uma instrução, que o que está lá dentro daquela posição é uma instrução, mas de acordo com o tamanho das instruções, né, e a sequência de execução, ela vai sabendo qual é o endereço da próxima instrução. Então, ela pegou aqui uma instrução, né? Ela sabe que pegou uma instrução, quer dizer, ela leu a instrução, saiu da memória principal para um registrador da CPU, essa instrução foi para lá. Aí ela decodifica essa instrução. O que é isso? Ela tenta descobrir que instrução é aquela, o que ela faz, né?
Aí, quando ela descobre, ela sabe que aquela instrução pode usar dados, né, para operar. Por exemplo, é uma instrução de soma. Então, você soma alguma coisa com alguma outra coisa, né? Então, ela precisa... Então, é uma instrução de soma, por exemplo, né? E aí, bom, para somar, tem que somar alguma coisa. Então, tem que a informação dos dados tem que vir. Ou vem direto com a instrução, já vem o dado ali que é para ser somado, né? Vem de imediato o dado que é para ser somado. Ou tem que buscar esse dado na memória. Tá? Então, decodificou a instrução, descobriu que ela trabalha com dados. Esse dado está onde? Está na memória. Então ela tem que também agora buscar o dado na memória. Então ela busca o dado na memória, né? Traz para dentro da memória e guarda em algum registradorzinho lá. E aí depois que já está tudo pronto, ela sabe que instrução que é, já tem os dados que aquela instrução trabalha e agora só falta executar a instrução. Aí ela vai executar a instrução, né? Aí o caminhozinho, né, que esses dados têm que percorrer para serem somados ou subtraídos ou divididos ou multiplicados ou operações lógicas, né? Então isso aí são caminhos diferentes que tem lá dentro dos circuitos dela. Então ela vai encaminhar esses dados pelo caminho apropriado para determinada operação, tá? Coisas que você aprendeu lá em arquitetura de computadores, se é que o professor ensinou assim. E aí executa a instrução. Aí depois de terminar a execução dessa instrução, o que ela vai fazer? Vai repetir tudo de novo. Vai buscar a próxima instrução. Mas, se o teu sistema, se a tua CPU está configurada para aceitar interrupções, o que ela vai fazer? Ela busca, decodifica, executa. Em vez de buscar a próxima instrução, primeiro ela verifica. Ela vai verificar um flagzinho. Flag, sabe o que é um flag? É um bit que diz se o bit tiver 0 não aconteceu nada, se tiver 1 é porque aconteceu. Então ela vai verificar um flagzinho desse, que é o flag de interrupção. Ela vai ver assim, como é que está o flag de interrupção? Está 1. Então teve interrupção. Então, em vez de ela ir no programa principal que ela estava executando, ela agora sabe, teve interrupção. Então ela não vai no programa, ela vai descobrir agora que interrupção foi aquela, né? Qual é o tipo de interrupção que ocorreu. Cada tipo de interrupção tem um programinha que o trata, né? Tem a rotina de tratamento daquela interrupção, tá? Então, antigamente o pessoal chamava a rotina de tratamento de interrupção. Hoje em dia o pessoal chama de handler, né? Então, cada interrupção tem o seu handler, tem o seu manipulador, né? Então ele vai descobrir qual foi essa interrupção. Então ele acessa tabelinhas para descobrir qual foi a interrupção e tal. E nessa tabelinha diz onde é que está o programa que tem que tratar, onde está o handler que trata essa interrupção. Aí em vez da CPU buscar a próxima instrução no programa do usuário, ela vai buscar a primeira instrução do handler daquela interrupção, do programinha que trata aquela interrupção. Porque na tabelinha que ela acessou, ela diz para ela, se a interrupção foi a interrupção X, então o tratamento da interrupção X está no endereço tal. Aí ela vai lá no endereço tal e pega a instruçãozinha que está lá. E aí vai executando uma instrução após a outra, até terminar a rotina de interrupção. Quando a rotina de interrupção termina, ela tem uma outra instruçãozinha especial lá, que é uma retorno de interrupção. Aí esse retorno de interrupção acontece algumas coisas e retorna para o programinha que foi interrompido, tá? Exatamente na próxima instrução que ia ser executada. Beleza? Do programa. Se eu enrolei a cabeça de vocês, espero que não.
Bom, então há 3 maneiras de fazer a CPU mudar do nível de privilégio 3 para o nível de privilégio 0. Todas as 3 são semelhantes porque se baseiam na ideia de interromper a CPU. Então são elas, né? Exceção, interrupção de hardware e interrupção de software. Tá? A exceção ocorre toda vez que tem algum ou erro no teu programa, que teu programa, por exemplo, fez uma divisão por 0, vai gerar uma exceção. Porque teve uma falta de página, igual esse último que eu te falei, que eu acabei de falar, né, sobre uma página que está na memória, né, tem a instruçãozinha lá que faz referência a um endereço que está em outra página que não está na memória. Aí o sistema operacional tem que entrar para colocar essa página que não está na memória, né? Quem faz isso é o sistema operacional, então teve que acordar o sistema operacional. Então o sistema operacional foi acordado através de uma exceção. Nesse exemplo específico é a exceção page fault. Tá? Uma outra maneira de acordar e botar o sistema operacional em execução, quer dizer, ou mudar de nível de privilégio 3 para privilégio 0, é a interrupção de hardware. Por que a gente usa interrupção de hardware? Porque se a gente não usar a interrupção de hardware, a gente tem que ficar com a nossa CPU o tempo todo dedicado a verificar se o determinado hardware está pronto para determinada ação. Por exemplo, você quer fazer uma gravação no disco, mas você só vai fazer uma gravação no disco se o disco estiver preparado para receber uma gravação, ou se ele não estiver ocupado com outra gravação que foi solicitada anteriormente. Tá? Então, em vez do teu programa ficar perguntando para o disco, está pronto? Está pronto o disco? 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 Que é um absurdo que você está prendendo a tua CPU nesse tipo de coisa. A tua CPU não está fazendo mais nada decente a não ser ficar perguntando para o disco se ele está pronto para receber dados. Tá? Então, você utiliza a interrupção para o seguinte: o disco, no momento que ele estiver pronto, ele vai mandar um sinal para a CPU. Esse sinal que chega na CPU muda aquela flagzinha de interrupção. Aí quando a CPU, antes de buscar a próxima instrução do programa que ela está rodando, ela vai verificar se teve interrupção. Aí ela vê, opa, teve interrupção. Aí vai descobrir que interrupção foi aquela. Foi interrupção do disco. Se foi interrupção de disco, então, chama a função do sistema operacional ou a rotina de tratamento do disco para ela ser executada. Tá? E para esse tipo de rotina ser executada, que são rotinas que têm privilégio 0, né, a CPU tem que mudar o nível de privilégio de 3 para 0, senão não consegue executar. Então, uma maneira de fazer essa mudança de nível é quando ocorre exceção ou interrupção de hardware, ou essa outra interrupção que aqui a gente chama de interrupção de software. Tá? A interrupção de software utiliza a mesma ideia da interrupção de hardware. Ela, de alguma maneira, né, ela vai fazer com que esse flagzinho aqui mude. Tá? Flagzinho de interrupção, ele vai, de alguma forma. Então, os processadores, né, que permitem interrupção de software, quer dizer, todos, provavelmente, eles vão ter instruções específicas que permitam que o software gere interrupção. Tá? E o software conseguindo gerar interrupção, o que o software está fazendo?
está mudando o nível de privilégio 3, então o teu programinha está rodando, né? Tá lá, privilégio 3. Aí teu programinha gera uma interrupção de software, né? Aí essa interrupção de software vai fazer com que a CPU mude do nível de privilégio 3 para o nível de privilégio 0. E daí, professor? Só mudou o nível, e daí? Só que junto com essa interrupção de software, né, antes de ele enviar a interrupção de software, o teu programa vai dizer o que ele quer fazer. Eu quero gravar em disco. Então, esse quero gravar em disco, existe códigos numéricos que falam isso na linguagem máquina, né? Eu quero gravar no disco. Claro que não vai dizer, não é isso, né? Mas ele vai fazer com que o sistema saiba que essa interrupção que ele está causando é porque antes ele disse que ele queria usar o disco. E queria fazer o que no disco? Queria gravar determinados dados. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que, antes de causar interrupção por software, ele tem que dizer, eu quero fazer uma gravação em disco. Então, tem um númerozinho para isso, né? Além do númerozinho, ele também tem que informar o que ele vai gravar no disco. E essas coisas que ele vai gravar no disco, ele tem que informar através de valores, né, que vão ser colocados em registradores da CPU. Aí, no momento que ocorre a interrupção, né, vai mudar do nível 3 para o nível 0, né? E como ele sabe que essa interrupção foi gerada por software, né, ele vai acordar uma parte específica do sistema operacional, né, uma rotininha específica do sistema operacional, que cuida em descobrir qual é a função que o programinha está pedindo. Então ele vai lá, essa rotininha vai olhar os registradores, né, que são os registradores estão especificados, né, o sistema sabe quais os registradores que ele vai olhar. Aí ele vai descobrir, no registrador tal tem um código tal. Esse código está dizendo que ele quer gravar no disco. Está lá escrito no registrador, com um númerozinho. Aí o que ele quer gravar? Aí ele passa no registrador, né, valores que ele quer gravar, a faixa de endereços que ele quer gravar. Endereços de memória que ele quer gravar no disco. Pronto. Então tem a parte, quando ocorre uma interrupção de software, é chamado uma parte do sistema operacional que analisa essa interrupção e descobre qual é a função desejada, e aí é executada, né, a função desejada. É meio enrolado, né? Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver. Bom, aqui eu só botei uma observação, né, para quando a gente fala aqui, né, no caso que a gente está estudando sistemas operacionais, né, então quando a gente fala de programas de nível de privilégio 0, né, é porque nós estamos considerando as rotinas do sistema operacional. Então as rotinas do sistema operacional têm esse nível de privilégio 0. São as rotinas que a gente quer executar, né? Porque se existem sisteminhas, por exemplo, sisteminhas embarcados que têm sistema de interrupção, então quando ocorre uma interrupção, ele roda a rotina específica da interrupção. Ele não precisa ter um sistema operacional. Tem um sisteminha lá que você fez. Você pode até dizer que é um sistema operacional, mas na verdade é o teu sisteminha específico que você fez ali para controlar aqueles seus LEDs, sei lá, os seus motorzinhos, o que for. Tá? Mas aí não é um sistema operacional completo. Você pode até ter um sistema, porque tem sistemas operacionais de tempo real, que a gente chama de RTOS, né? Real Time Operating System, que são usados para microcontroladores. Mas
Aqui no caso que eu estou, esse exemplinho que eu dei, você não tem um sistema operacional. Então, como existe essa possibilidade de ter o teu sisteminha não existir um sistema operacional, né, que não é do nosso interesse, porque a gente não está fazendo sistemas embarcados, a gente está falando sobre sistemas operacionais. Então, quando a gente está falando de sistemas operacionais, quando a gente fala desse negócio de mudança de nível privilégio 3 para privilégio 0, é porque você quer rodar rotinas do sistema operacional. É quando você está chamando o sistema operacional, você está acordando o sistema operacional. Acordou o sistema operacional para fazer alguma coisa. Acordou como o sistema operacional? Foi através de uma exceção. Então ele vai saber que foi exceção, né? Então tem o canalzinho da exceção que ele vai descobrir, aí vai acordar a parte do sistema operacional específica para exceções. Não, foi uma solicitação de serviços, né? Foi uma interrupção de software. Então ele já sabe que veio pelo canalzinho de interrupção de software. Aí vai escolher as rotininhas de interrupção de software. Não, foi interrupção de hardware que ocorreu. Então aí vai ter o canalzinho lá que ele sabe que foi interrupção de hardware e vai chamar as rotinas específicas para cada um desse hardware. Mas é todo mundo no sistema operacional. Beleza? Bom, então não importa se ocorreu uma exceção, uma interrupção de hardware ou uma interrupção de software. A parte do sistema operacional será acordada. Alguma parte do sistema operacional será acordada, né? A parte que é responsável por cada uma desses eventos que ocorreu. Então, o sistema operacional é acordado por eventos. Que eventos são esses? Exceções, interrupções de software e interrupções de hardware. Tá? Então, toda vez que o sistema operacional for chamado, ele só vai conseguir ser chamado através dessas três coisas. Por quê? Através dessas três coisas. Porque a CPU construiu uma muralha aqui, né? Que agora a gente não está vendo, mas estava no slide anterior. Tem uma muralha aqui, né? Essa muralha impede que os programas de cá consigam executar programas desse outro lado direito aqui. Tá? A única maneira de fazer com que a CPU execute programas desse lado de cá, seja por vontade do programa, ou seja de uma forma assíncrona, porque ocorreu alguma coisa no hardware, né? Exceções e interrupções de software, elas são síncronas. Tá? O que é isso? Depende da execução do teu programa. O teu programa tem um erro onde tem uma divisão por zero. Toda vez que você rodar o teu programa, vai gerar aquela exceção naquele mesmo ponto. Sempre. Beleza? Interrupção de software, quando é que vai acontecer? Porque o teu programa está pedindo. Então, toda vez que o teu programa estiver sendo executado e chegar naquele ponto onde ele está pedindo uma interrupção de software, ela vai ocorrer na mesma posição. Então, isso é síncrono com a execução do programa. Tá? Então, toda vez que o seu programa rodar e ele tiver erro, vai gerar aquela exceção. Toda vez que o programa rodar e estiver chamando uma interrupção de software, ele vai gerar aquela interrupção de software exatamente naquele ponto do programa. Agora, quando a interrupção de hardware, ela pode chegar a qualquer momento, ela é assíncrona, tá? Ela não é esperada. Pode ocorrer, o disco terminou aqui agora, então emitiu uma interrupção do disco, ou alguém apertou alguma tecla do teclado e gerou uma interrupção de teclado, tá? Então elas podem chegar a qualquer momento, não são previsíveis, elas são assíncronas, beleza? Tá. Então, de novo, não importa se ocorreu uma exceção, uma interrupção de hardware ou uma interrupção de software, alguma parte do sistema operacional será acordada, isto é, entrará em execução. Quando eu falo acordar o sistema operacional, é colocar o sistema operacional em execução. Beleza? Por exemplo, se ocorreu uma exceção do tipo page fault, né?
entrará em execução uma parte do sistema operacional responsável em carregar uma página que está no disco para a memória principal, para a RAM. Beleza? Claro que faz mais algumas coisas, né? Faz aquele negócio lá de descobrir qual é a página que pode ser retirada da RAM para dar lugar para essa nova página que eu quero colocar lá. Mas então, cada exceção, cada interrupção de hardware, cada interrupção de software vai envolver uma parte específica do sistema operacional. E essa parte que vai ser acordada para entrar em execução. Então, quando a gente fala em interrupção de software, né, imediatamente a gente associa a interrupção de software com esse outro nomezinho aqui, ó, System Calls, né, chamadas do sistema. É quando o programa deseja uma função do sistema. Tá? Então, isso vai estar associado a uma forma de acordar o sistema operacional e lhe passar a identificação e os argumentos de uma de suas funções. Então, quando ocorre uma interrupção de software, né, é porque você está querendo acordar o sistema operacional para ele executar uma determinada função. Não é isso? Então, você vai acordar o software e ele passar a identificar. Além de acordar, então você tem que acordar o bicho. Como é que você acorda o bicho? Com uma interrupção de software. Mas só acordar ele não adianta nada. Você tem que dizer para ele o que você quer. Eu quero a determinada função, gravar no disco. Então, você tem que passar a identificação dessa função. Então, essa função tem uma identificação. Tá? Essa identificação é passada como argumento. E os argumentos aqui nesse tipo de procedimento, né, de chamada, os argumentos são colocados em registradores específicos da CPU. Tá? São todos definidos pelo sistema operacional, está tudo definido bonitinho. Beleza? Então ele passa a identificação da função e os seus argumentos. Tá? Aí, de posse disso, o sistema operacional está acordado, ele identifica qual é a função que você quer e executa essa função. Tá? Aí, como a gente acorda do sistema operacional? Você acabou de ver, né? ou por interrupção de software, ou interrupção de hardware, ou por exceção. Né? Neste caso, usamos interrupção de software para acordar o SO. E também usamos um conjunto de registradores para armazenar a identificação da função desejada e os argumentos que ela utiliza. Tá? Nessa arquitetura da Intel que a gente está acostumado a utilizar, esses computadores, né, existe uma instrução no conjunto de instruções que se chama INT. Tá? INT, que vem de interrupção. Aí tem INT e um númerozinho. Tá? Então, N é um número. Esse número... Agora eu vou falar algumas coisas que são meio técnicas, mas você não precisa ficar nervoso com isso, que não é uma... eu não vou obrigar você a saber isso daí, mas é uma curiosidade importante. Tá? Então, esse Nzinho aqui é um número. Esse número, na verdade, é um índice numa tabela. Tá? Então, você tem uma tabela que tem as entradas. Essas entradas são numeradas. Né? Então, você tem entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 128, entrada 255, por exemplo. Tá? Esse número diz qual é a entrada. Qual é o endereço da tabela. Mas é melhor não falar endereço, porque já tem outro endereço envolvido, então você vai acabar ficando com dois endereços na cabeça, você vai ficar meio maluco. Então aqui esse Nzinho é o índice na tabela, é o número da entrada da tabela, é o número da linha da tabela. Né? Então a tabela tem várias linhas, não é isso? Cada linha tem uma identificação, é esse Nzinho aqui. Tá? É o índice. Então ela vai falar int e um númerozinho. Beleza?
Bom, aí esse númerozinho identifica uma linha dessa tabela, né? E nessa linha da tabela, né, tem um valor, né, que o pessoal chama de vetor, né? O pessoal chama o vetor da interrupção, tá? Mas esse vetor não é o vetor estrutura de dados, tá? É o vetor. Quando a gente pensa lá, quando a gente está estudando física, o vetor não é uma seta, então você pensa nesse vetor como se fosse uma seta, um ponteiro. Esse vetor, na verdade, é um ponteiro. Na verdade, é um endereço, né? O ponteiro é um endereço. Então, nessa linha, né, que você identificou aqui com o número n, né, você identificou a linha, nela está armazenado um endereço. Esse endereço indica uma posição na memória onde começa a rotininha que trata aquela interrupção. Então, quando no Linux, né, até quando a gente usava o Linux para máquinas de 32 bits, né, essa instrução era usada. Agora, quando no Linux 64 bits não é usado, tá? Ela tem um nome específico que se chama syscall, né? Syscall, como se fosse system call, só que tira o tem, syscall é o nome da instrução. Eles trocaram, sei lá porque eles trocaram, acharam que era mais eficiente fazer assim. Deve ter deve seguir um outro caminho aí, tá? Então, nesse caminho aqui de 32 bits, né, você tem uma tabelinha. Essa tabelinha é identificada pelo número da linha, né? Na linha está armazenado o endereço. Esse endereço é onde a rotininha que você deseja começa na memória. É a primeira instrução da rotina, tá? É para onde a CPU vai desviar a execução. Antes ela estava executando as instruções do programa do usuário, aí deu interrupção, agora ela vai executar a rotina de interrupção, tá? Vai executar onde? Qual é a primeira instrução que ela vai executar? Vai executar no enderecinho que está aqui, né, na linha dessa tabela. Beleza? Então, aqui essa rotina, essa instrução que é usada no Linux para acordar o sistema operacional, né, ela usa esse número aqui, ó. O N está em hexadecimal, né, quando a gente tem o 0, o X, né, aqui está dizendo que o númerozinho que está sendo representado aqui está em hexadecimal. Então aqui está o 80 hexadecimal, tá? 80 representa o 128, tá, em decimal. Então ele está dizendo, quando o teu programinha fala int 80, ele está dizendo que ele quer a posição 128 daquela tabela. Ele vai na posição 128 e lá naquela posição 128 da tabela, ou na posição 80 hexadecimal da tabela, tem um endereço. Esse endereço é uma rotina do sistema operacional responsável em identificar qual é a função que o programinha está pedindo. Aí essa rotina do sistema operacional descobre qual é a função que ele está pedindo, e aí essa parte do programa chama a função específica que o teu programa quer, né? Então tem aí programinha do usuário, informa que ele quer uma determinada coisa, uma determinada função, e gera uma interrupção de software. A interrupção de software acorda o sistema operacional na posição 80, né? Nessa posição 80 tem um endereço que diz qual é a parte do sistema operacional que vai ser executada. Essa parte do sistema operacional que vai ser executada é a funçãozinha, uma rotininha especial que descobre, né, que ela vai pegar os valores, os argumentos que estão lá nos registradores e o código da função,
vai descobrir que ele quer, qual é a função que quer, né, junto com os argumentos, e aí essa rotininha chama a função que ele acabou de descobrir qual é. E aí a função desejada pelo teu programa é executada, né? E quando termina, vai encontrar a última instruçãozinha lá, que é uma retorno de interrupção, né? E vai fazer o caminho contrário, aí muda a CPU do modo 0 para o modo 3 e dá continuidade na execução do programinha interrompido. Tá? Então, essa instrução aciona uma interrupção de software que o kernel controla, quer dizer, é o núcleo do sistema operacional, né? Esta instrução aciona uma interrupção de software que o kernel controla. Tá? É uma forma dos programas do espaço do usuário solicitarem serviços fornecidos pelo kernel. Exemplo, operações de arquivo, gerenciamento de processos, comunicação, gerenciamento de memória, tá? Todos os serviços possíveis que o sistema operacional fornece. Aí falando mais, aprofundando mais um pouquinho, a estrutura de dados, quer dizer, a tabela, são várias as tabelinhas, tá? Que a arquitetura 8086 implementa. Então, uma delas é essa aqui, ó, é a tabela descritor de interrupção, ou tabela de descritores de interrupção, tá? Ela se chama IDT. Então, se um dia você esbarrar nesse nome, você fala, o professor falou, é a tabelinha de interrupção, né? Onde cada linha tem um endereço de uma rotina que trata determinada interrupção, tá? Então, uma estrutura de dados usada pela arquitetura 86 para definir como a CPU deve tratar interrupções e exceções, né? Então, no caso da interrupção 80, ela acessa a tabelinha, a IDT na posição 80 hexadecimal, né? Lá vai estar o handler que trata essa interrupção. Que interrupção é essa? É a interrupção que diz que precisa ler a função desejada pelo usuário. Então tem que descobrir qual é a função desejada pelo usuário. Então esse é o handler da int 80, descobrir qual é a função que o usuário deseja, que o programa do usuário deseja. Então cada entrada na IDT é chamada de vetor e contém o endereço de um manipulador de interrupção. Tá? Quando a instrução int80 é executada, a CPU usa o valor 80 como índice nessa tabela. Tá? A entrada no índice 80 contém o endereço do manipulador de chamadas do sistema. Tá? Então esse é o carinha especializado em descobrir qual é a chamada do sistema que o programa do usuário quer, né? Então no Linux, o que essa rotininha vai fazer? Vai mudar a CPU do modo usuário para modo kernel, quer dizer, do modo do privilégio 3 para o privilégio 0. Vai ler o número da system call, né? Que vai ser passado no registrador, né? Que o teu programa primeiro passa os valores do registrador, dos registradores, né? Que são os argumentos, e depois faz a interrupção. Então tudo isso aí, todos esses valorzinhos, né? Necessários para descobrir qual é a função, estão nos registradores. Então essa funçãozinha vai ler o número que estão nesses registradores, vai descobrir qual é a função e vai ativar essa função, vai chamar essa função que o teu programa quer, tá? E depois, quando terminar, retorna o resultado para o programa que está no espaço do usuário, fazendo toda essa mudança, invertendo tudo que foi feito, né? Vai mudar do modo 0 para o modo 3 e aí dá continuidade na execução do programa.
Eu não sei porque que eu botei isso, eu acabei repetindo a mesma coisa que estava ali fora, mas é que às vezes eu me perco, né? Estou ficando caduco mesmo. Bom, resumindo, né? Os níveis de privilégio promovem a segurança do sistema, impedindo que programas do usuário acessem diretamente os recursos do sistema. Os níveis de privilégio criam uma barreira que impedem o acesso direto aos serviços do SO, precisando utilizar interrupções de software para implementar as chamadas do sistema. Tá? Então, os níveis de privilégio criaram uma barreira, não tem como chamar as funções do sistema operacional diretamente, tem que ser indiretamente através da CPU, fazendo com que a CPU mude de um nível para o outro, né? Mudando de um nível para o outro, aí coloca o sistema operacional em execução e o sistema operacional vai descobrir qual é a função que o teu programinha quer que execute. E é isso aí, tá? Obrigado por terem assistido, até a próxima, abraços!